O SBT Brasil começa com uma operação policial que serve de alerta para você que tem ou já teve uma dívida quitada. Em São Paulo, a polícia fechou uma central de telemarketing especializada em aplicar golpes, principalmente contra os idosos. Os criminosos ligavam para as vítimas e, em tom de ameaça, faziam cobranças. Até valores que já tinham sido quitados eram usados pelos estelionatários. O coração financeiro do Brasil, conhecido por abrigar grandes bancos, empresas multinacionais e escritórios de luxo, também se transformou em esconderijo de criminosos. Tudo funcionava no 12º andar desse prédio empresarial, de alto padrão, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A polícia descobriu uma central de golpes financeiros que operava como se fosse uma empresa legítima. 4 mulheres de 27, 28, 31 e 39 anos foram presas durante a operação. Elas ocupavam cargos de gerência comercial e supervisão e eram responsáveis por comandar a chamada central de golpes. Os operadores eram orientados a falar sobre uma ação judicial que bloquearia os bens, a CNH e até o passaporte da vítima. Segundo o delegado, trata-se de uma estratégia para provocar medo. Mensagens de cancelamento de CPF, cancelamento de benefícios, aonde que, principalmente com vítimas idosas, eles causavam temor. Então as pessoas nessa vulnerabilidade e não conseguiam consultar os dados para saber se eram verdade, ficavam apavoradas. Os golpistas tinham acesso a listas dos chamados créditos podres, dívidas que os bancos já pararam de cobrar e venderam para as assessorias de cobrança. Além das ligações telefônicas, as vítimas, em sua maioria idosos, recebiam mensagens em massa que simulavam ordens judiciais. Assustadas, eram direcionadas para um atendimento telefônico. Era nesse momento que os operadores se passavam por supostos setores jurídicos e de cobrança. O pai dessa jovem, que falou com a nossa equipe por telefone, foi uma das vítimas. O idoso de 75 anos tinha uma dívida, já caducada, de cerca de R$200 e foi cobrado em mais de 20 mil. Assustado, ele chegou a fazer um empréstimo para quitar a suposta dívida. Ligou uma moça dizendo que era uma advogada, a advogada Pamela. E meu pai ficou desesperado, e ele não falou pra ninguém. Ele quitou lá e ficou na dele, só que ele tava triste e aí resolveu. Mas assim, meu pai fez o empréstimo, vai pagar o empréstimo agora, nem sei quantas vezes ele fez esse empréstimo, e vai ficar com essa dívida. Segundo as investigações, o esquema funcionava de forma híbrida. Uma parte da estrutura era usada para cobranças legítimas, enquanto a outra era dedicada à aplicação de golpes. A localização aqui na Faria Lima não era por acaso. O endereço nobre dava credibilidade à fraude e passava confiança às vítimas. Além das 4 mulheres presas, que foram liberadas sob pagamento de fiança, outros 10 suspeitos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Não existem ameaças no Estado Democrático de Direito, não existem extorsões que levam alguém como um cancelamento de CPF. Isso não existe, que tem que procurar, inclusive as autoridades, quando isso acontecer, para que a gente possa, com essas informações, e aos pouquinhos, de fase em fase nas investigações, de desmantelando essa organização criminosa. Desconfiar é essencial.